Olá pessoal, prazer em estar aqui com vocês, Sandro Cervejeiro falando, certo? Terminamos aí duas fases importantes, né? Fermentação e maturação. Aí demos dicas muito importantes para vocês a respeito de fermentação e maturação. Agora estamos entrando em outra fase que se chama priming, correto? O que é o priming? O priming é a adição do CO2, né? Ou seja, né, a formação da espuma da cerveja. Agora, como é que se faz isso, né? Então, quem não faz cerveja nem imagina, né, como é que essas coisas ocorrem, certo? Agora, é uma dúvida também para muitos cervejeiros jovens, novatos aí, digamos, no ramo, até às vezes para experientes também, tá? Tem bastante coisa aí, né? Mas em linhas gerais, o que se faz, né, para gerar a espuma da cerveja? Primeiro, lógico, passou a fase de fermentação, maturação, as leveduras esgotaram, né, todos os açúcares fermentáveis dentro do balde, né? Então, digamos que aqui não tem mais açúcar, você mediu lá a densidade final e chegou no que estava previsto lá na receita, né? Correto? Então não tem mais açúcar para a levedura consumir. E também não tem espuma, né? Só tem o líquido ali da cerveja, mas não tem espuma. Então o que se faz? A gente dá um lanche para a levedura nessa fase aí, que é o priming. Ou seja, que lanche é esse? Assim, em linhas gerais, são 6 gramas de açúcar, açúcar normal, né? Aqui eu trouxe 3 tipos de açúcar, aqui, ó, né? O açúcar branco tradicional, aquele mais industrializado, o açúcar demerara, que é o açúcar que eu uso sempre, né? E o açúcar mascavo, que também é outro açúcar muito fácil da consumir. São açúcar bem leves, né? Açúcares fermentáveis, correto? Então o que se faz com esse açúcar? 6 gramas por litro. Então se você tem lá uma leva de 20 litros, né, você vai separar lá 120 gramas de açúcar, certo? Com mais 3 vezes mais a quantidade de água, ou seja, mais 360 ml de água. Vai colocar lá numa panelinha, vai ferver até virar um caldo, né? Sempre mexendo ali para não cristalizar, correto? Se quiser, pode colocar mais 3, 4 gotas de limão, também justamente para evitar a cristalização, certo? Mas sempre mexendo, a hora que ferver, desliga e espera esfriar. Aí o que faz em seguida? Esfriou, né? Tem 2 formas de fazer. Você pode fazer direto na garrafa, certo? Aí você vai pegar uma pipeta lá, né? Se é 6 gramas por litro de açúcar com mais o triplo de líquido, de água, né? Certo? O que ocorre? Você vai ter que fazer uma pequena continha aí, mas rapidamente falando aí, seriam 24 ml da solução por litro e 14 ml numa garrafinha de 600 aqui, ó. Você poderia fazer de duas formas. Você poderia colocar individualmente na garrafa, o que eu não oriento porque dá muito trabalho, correto? E há uma possibilidade de você ainda levar algum contaminante para a tua cerveja. O que eu oriento é o seguinte: pega a solução inteira, o líquido, coloca dentro do balde fermentador, dá uma mexidinha lá com uma colher devidamente sanitizada, nunca podemos esquecer disso, né? Essa é uma fase delicada, você pode vir a contaminar a cerveja, então tudo bem limpinho. Coloca o líquido lá dentro, só dá uma mexidinha de leve para não gerar espuma, correto? Senão você pode oxidar a cerveja. Fecha o balde e depois o que você vai fazer? Vai simplesmente só transferir para a garrafa, sem problema nenhum. Espera uns 15 minutos, né, até o líquido assentar bem, e aí você transfere para a garrafa, correto? Então aqui eu tenho 3 tipos de açúcar, né, o açúcar
branco, normal. O mais industrializado, aí eu tenho o açúcar demerara, que eu uso mais o açúcar demerara. E nós temos o açúcar mascavo. O açúcar mascavo eu oriento para cervejas mais escuras, né? Pode usar qualquer um dos três, sem problema nenhum. Mas se você usar o mascavo, digamos, uma cerveja mais clara, ele vai dar um toque de, digamos assim, vai deixar a tua cerveja um pouco mais escura, né? Certo? Então a gente tem que evitar. Mas eu sempre uso nas cervejas mais escuras, né? Stout, por exemplo, né? A Stout, a Bock, enfim, né? Schwarzbier também. Eu sempre uso o açúcar mascavo, que é um açúcar mais natural e também ele se assemelha à cor da cerveja, né? Então isso é legal. Então tem outras formas de fazer, né? Nós vamos dar bastante dicas aí para frente, correto? Então tem outras formas de fazer também, e aqui ó, é uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui eu tenho uma reserva de mosto, que eu sempre que eu posso, eu reservo, quando eu faço a cerveja, 1 litro de mosto, né? Ou mais, dependendo a quantidade de cerveja que eu faço. Por quê? Porque aqui estão todos os açúcares que a gente precisa, né? Para poder fermentar, para poder gerar. É uma fermentação que ocorre. O priming não deixa de ser uma fermentação extra na garrafa, né? Para gerar a espuma da cerveja, correto? Então eu separo um pouco de mosto e eu faço o meu priming com mosto também, né? A maior parte do priming que eu faço hoje em dia é com o próprio mosto da cerveja que eu produzi, né? Eu fiz a cerveja, já reservo a quantidade certa, deixo na geladeira, acabou a maturação, aí eu não preciso estar fervendo água com açúcar, eu adiciono direto a quantidade de mosto necessária, que seria ali a 4 vezes, né? Digamos, se é 6 gramas de açúcar mais o triplo de líquido, eu faço isso, tá? Eu coloco 6 vezes 4, né? Daria quanto isso? 24. Seriam 24 ml por litro. Eu coloco de mosto, justamente para fazer o priming da cerveja, e sempre dá certo, fica boa, correto? Agora uma coisa importante também, né? Depois de engarrafada a cerveja, certo? Ok, você engarrafou bonitinho, né? Tá lá. No máximo 10 dias, né? Então vocês têm que entender o seguinte: é uma refermentação na garrafa, né, que você está provocando, né? A levedura vai consumir esse açúcar que você colocou ali dentro e ela vai consumir o açúcar. É uma nova fermentação, uma refermentação pequena, certo? Que vai gerar aquela espuma que você precisa para a tua cerveja. Então no máximo 10 dias, certo? De 7 a 10 dias. No 5º dia eu já deixo uma garrafa reservada e abro para ver como é que está, certo? Isso é importante fazer, né? Mas no máximo 10 dias. Deu 10 dias, coloca na geladeira. O priming é em temperatura ambiente, certo? Por quê? Porque você vai provocar a levedura de novo, né? Porque ela estava numa temperatura baixa na fase de maturação, então ela entrou em estado de hibernação, correto? Chegou lá a 0 grau, por exemplo, né? Se você maturou a tua cerveja lá entre 0 e 5 graus, provavelmente a levedura entrou em estado de hibernação. Você tem que acordar ela. Então, essa refermentação na garrafa, o priming, tem que ser feito em temperatura ambiente, correto? Pode ser lá entre 10 e 25 graus, sem problema nenhum. Você vai ficar lá de 7 a 10 dias, ela vai voltar a trabalhar, vai consumir aquele açúcar, vai gerar o gás carbônico, que é a espuma, e depois você colocar na geladeira. Por quê? Porque se você deixar fora da geladeira,
e tiver açúcar residual ainda na garrafa, o que ocorre? Ela vai continuar consumindo e vai continuar gerando CO2, né? O que acontece aí? Ela vai gerar uma supercarbonatação e às vezes pode ocorrer, digamos que é no lugar muito quente que você mora, ela vai gerar muito gás carbônico ali, vai pressionar a tampa e vai gerar uma abertura espontânea, né? É como se você estivesse abrindo um espumante, puff, né? Correto? E vai sair espuma para tudo que é lado, correto? Então não é isso que a gente quer. Então no máximo 10 dias e geladeira, correto? Então o priming é simples, né? Eu dei o exemplo aqui do mosto, né? E também tem outras formas de fazer idênticas. Ó, aqui nós temos um suco de maçã, correto? Então o que é o suco de maçã? Suco de maçã é praticamente, tem bastante componentes, lógico, ali dentro, né, que são importantes, mas o suco de maçã é um açúcar fermentável, né, é uma frutose muito boa que a levedura ama, correto? Então eu já fiz isso, às vezes até eu faço com suco de maçã ou suco de uva, uva branca, né? Certo? Certo? Suco de uva também é muito bom para fazer o priming. Dependendo da cerveja lá, eu faço com suco, né? Que é muito bom. Suco de maçã também é muito legal. Então tem várias formas de fazer, correto? Certo? Mas a forma mais simples para quem está começando, o açúcar, né? O açúcar, ele resolve todos os problemas. Aí depois, né, se você quiser ir treinando, você pode utilizar outras coisas, desde que tenham açúcares fermentáveis, aquele açúcar mais leve, né, que a levedura consegue consumir rapidamente, certo? Então dá para fazer um monte de coisa, e todos esses exemplos aqui que eu dei, eu vou estar voltando a falar com vocês nas dicas, né? Então, muita atenção no priming, correto? É uma fase que a gente mexe muito com a cerveja, o líquido, né? Transfere de um lugar para o outro, né? Então eu oriento também você pegar, antes de você fazer, digamos, o processo, você transferir, né? Quando terminou a maturação que você vai fazer o priming, transfere de um balde para o outro a cerveja, sem movimentar muito o balde, porque você vai ter um resíduo de levedura ainda no fundo, tá? Certo? Então, para essa levedura não gerar uma turbidez maior na tua cerveja, sempre é bom transferir, né, o líquido para outro balde maturador antes de você fazer o envase. Transferiu, adiciona lá o caldo, né, do açúcar que nós chamamos de priming, correto? Adiciona lá dentro, dá uma mexidinha, espera uns 15 minutos, aí você pode fazer o envase, correto? Então tá aí, mais um informativo importante e informações simples que fazem parte do dia a dia cervejeiro, que eu sei que é bastante útil aí para você, principalmente você que é novo no ramo, que está começando agora, e também para alguns cervejeiros que já fazem cerveja há mais tempo, né? Que tem outras formas de fazer o priming também, não é só com açúcar, né? O açúcar é a forma mais simples, certo? E é a forma mais utilizada, né? Digamos assim, mas não tem segredo nenhum, só que, lógico, a gente tem que tomar os cuidados necessários, né? Principalmente com limpeza, para não ocorrer uma contaminação justamente no final do processo, que aí seria realmente terrível, né? Aquela cerveja gostosa que você fez ser contaminada no final, aí não é legal. Então é só seguir, né, todos os parâmetros aí que a gente está dando aí as dicas, né? E principalmente aqui o melhor amigo do cervejeiro, borrifador de álcool 70%. Sempre importante a gente estar trabalhando com tudo bem sanitizado, né, bem limpo, e principalmente quando se fala de priming,
esterilização, né? Garrafa esterilizada, né? O equipamento que você vai usar esterilizado, enfim, né? Correto? Isso são coisas, detalhes, né, que fazem a diferença para você ter uma cerveja muito boa. E é uma cerveja que a gente sempre fala, né? Cerveja feita em casa é a cerveja mais natural, né, que existe e a mais gostosa, justamente por causa disso. Então tá aí mais umas informações importantes, né? E esperem que a gente vai dar bastante dicas sobre priming, correto? Então até a próxima dica sobre priming para você.